Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan José e aqui nesse canal, Medicina Além do Consultório, a gente fala sempre sobre temas referentes aí ao dia a dia da vida do médico, principalmente ao mercado de trabalho, no dia a dia realmente de alguém que está exercendo a medicina, né? Então, se você é estudante de medicina, se você já é médico ou se você só interessa pelo tema, já te peço aí que você se inscreva no canal. O tema do vídeo de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que tem ganhado cada vez mais relevância, né, que é a judicialização da saúde, né? Você vê cada vez mais se falando disso e os números aí não negam, né? Não podem mentir que cada vez mais existem processos na área de saúde. E quando eu falo de processos na área de saúde, não necessariamente a gente está falando só de processo contra você, médico, né? Contra os médicos em si, né? Mas na área de saúde em si, a gente tem um boom de processos. Na última década aumentou 198% o número de processos na área de saúde e, a bem da verdade, a grande maioria desses processos são contra planos de saúde, né? Gente que está brigando ali por medicamento, por tratamento, por prótese, órtese, mas também aumentou assim avassaladoramente o número de processos contra os médicos, né? E os motivos para isso, né, são vários, né? E principalmente eu citaria aí três, basicamente, né? Primeiro, que aumentou o número de médicos absurdamente também. Então a gente tinha lá 270, 250 mil médicos há 10, 12, 15 anos atrás, e agora a gente tem quase 600 mil médicos, mais de meio milhão de médicos. Então, se tem mais médico trabalhando, é natural que vai ter mais médico cometendo erro, tendo relacionamento profissional, pessoal ruim com os pacientes e mais gente sendo processada, né? Então, esse para mim é um dos porquês, né? O outro porquê é que, inegavelmente também, a qualidade da formação médica, ela não acompanhou esse aumento do número de formação de pessoas, número de gente se formando, não tem um certo rigor, não tem o mesmo rigor que as faculdades de outrora, né? Até porque eram menos, era mais fácil você controlar e saber de onde é que estava saindo esses médicos, né? Hoje em dia a gente não sabe nem direito quantas faculdades, né? Se antes a gente sabia pelo nome as faculdades, os lugares onde as pessoas se formavam em medicina, hoje a gente sabe nem o número, que tirar o nome dessas faculdades, né? Até porque tá tão dinâmico que se eu disser um número para vocês aqui, se alguém for ver esse vídeo daqui a 6 meses, vai estar completamente desatualizado o número de faculdades de medicina, né? Então, esses seriam dois motivos, né? E o terceiro, cara, é um terceiro motivo um tanto subjetivo, que é o fato de que os médicos, a relação do médico com a sociedade mudou, né? Eu me lembro quando eu era criança, lá na década de 90, final da década de 80, 90, meu pai sempre via o médico, meu pai falava isso para mim, para minhas irmãs, o médico ele era visto como um filantropo, alguém que fazia bem à sociedade, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, em parte por culpa do médico, em parte por culpa da classe política, né? Que eu repito isso sempre aqui, quando você tem uma culpa e você não tem respostas para dar para a sociedade, né? E é o caso da classe política, né? E aí eu falo de esfera federal, estadual e municipal. Muitas vezes eles usam aquela técnica do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. E aí, às vezes, a pessoa mais fácil de você culpar se a saúde não está indo bem, não está indo legal, é botar a culpa naquele cara que está lá, no PS, né? A população vai dizer assim, cara, eu não estou conseguindo fazer esse exame, a fila está demorando muito. Culpa daquele fulano ali que está sentado e saiu agora para jantar, né? Mas, às vezes, a população não sabe que a culpa não é só do médico. Eventualmente, sim, algumas coisas os médicos têm a melhorar, mas, de certa forma, assim, tem se mudado muito a cultura da relação da população em relação ao médico. Então, o médico deixou de ser visto como um filantropo para ter umas certas reservas, né? Na forma com que as pessoas se relacionam com os médicos, né? Mas fato é que eu recebi essa semana, cara, um WhatsApp do pessoal que faz minha contabilidade, né? Uma empresa que faz contabilidade para mais de 100 médicos, né? Eles têm uma expertise nessa área e eles me ofereceram um seguro, cara. E esse seguro, eu sou oftalmologista, né? E a gente já fala do ranking, né? Mas muito mais que falar sobre esse ranking, essa fila de especialidades médicas mais processadas, eu queria explorar um pouquinho mais esse tema, né? E a minha especialidade, a oftalmologia, está entre as mais processadas, né? E aí eles me ofereceram esse seguro, e aí eu vou, no final, falar um pouquinho sobre medicina defensiva e falar sobre seguro. E vou falar dos valores em si, quanto é que custa seguro, quanto é que o médico paga e se vale a pena você pagar ou não um seguro, né? Mas antes, eu gostaria de falar sobre os motivos pelos quais um médico pode ser processado, né? Então,
Eu tive um colega médico também, né? Na época da faculdade, ele era professor, na verdade, e ele dizia pra gente na aula, se não me engano, era de deontologia, né? E ele falava assim, olha, só tem 3 motivos pelo quais, era ética médica, era uma cadeira assim, né? E era uma cadeira, é muito interessante essa cadeira, que ela era optativa, e o professor, ele era uma figura, cara, ele era uma figura fantástica, sabe? Era daquela aula que você não era obrigado a ir, mas todo mundo ia. E aí ele desde o começo da aula, ele deixou bem claro, olha, se vocês não quiserem vir para a aula, a gente está falando sobre ética médica. Eu obrigar vocês a virem assistir aula sobre ética médica não faz o menor sentido. Então, se vocês não quiserem vir para a aula, não se preocupe. É uma cadeira optativa, você não vai ser prejudicado. Mas se vocês quiserem vir, eu vou estar aqui todos os dias. E, cara, era impressionante, não faltava ninguém, né? E esse cara, ele falou uma vez assim, olha, você só pode ser processado por 3 motivos. Primeiro, imperícia, e imperícia entende-se que você vai fazer uma coisa para a qual você não é perito. Então, se você tem residência médica, se você tem título de especialista, muito provavelmente nunca você vai ser processado por imperícia. Eu sou oftalmologista, então definitivamente, se eu for fazer uma cirurgia oftalmológica que der errado, eu não vou ser processado por imperícia. Eu posso ser processado por outra coisa, mas não por imperícia, porque eu sou, em tese, perito para aquilo ali. Tem um papel que atesta que eu sou especialista naquela área. Agora, se eu, Nathan, resolver fazer uma neurocirurgia, cara, você fez residência de neurocirurgia? Você fiz sim, fiz 2 meses lá. Aí eu quero dizer, cara, você não concluiu uma residência de 5 anos. Se você se meteu a fazer isso, você é imperito para fazer isso aí, né? Então, talvez a gente vai ver muito processo por imperícia hoje em dia, porque tem muito curso de fim de semana que as pessoas se metem a fazer e assumir riscos que não deveriam, né? Mas o primeiro motivo seria imperícia. O segundo motivo seria imprudência. Imprudência, ele resumiu assim, é você fazer algo que você não deve, né? Então, você pode ser perito na sua área, mas se você fizer algo que você não deve, você está sendo imprudente. E o terceiro e último motivo pelo qual ali ele resumiu que você poderia ser processado é negligência. E o que seria negligência? O contrário da primeira, é você deixar de fazer algo que você deveria fazer. Então, teriam esses 3 motivos para você ser processado. Mas eu resumiria muito mais, cara. Depois de quase 14 anos de medicina, eu posso te dizer, cara, que tem basicamente um único motivo pelo qual um médico é processado. E o motivo que ele é mais processado, que ele geralmente é processado, independente se for imperícia, imprudência, negligência, é um mau relacionamento com o paciente, ou com o problema, ou com o suposto problema. Às vezes não é nem problema, na cabeça do paciente, às vezes teve um equívoco, um erro, que nem é, né? Mas na maioria das vezes, a forma como ele se comunica com o paciente, a forma como ele aborda esse problema, ou a forma como ele se comunica com a família, com as pessoas que estão ali à volta, né? Então, na minha concepção, hoje em dia, depois de mais de uma década de medicina, esse é o grande motivo pelo qual os médicos podem sofrer um processo médico. Ok, Nathan, mas está enrolando aí no vídeo para poder render um vídeo? Não, estou enrolando não, cara. Vamos falar agora sobre a lista, né? E essa lista depende de onde você está buscando essa fonte de informação, né? A gente tem 2 fontes onde eu fui buscar, né? Do STJ, lá da Justiça, do pessoal que processa os médicos, e da outra ponta, dos médicos, da parte dos médicos onde eles são processados, né, cara? E aí o top 5, aí o top 5 de especialidades mais processadas, as 3 primeiras são sempre as mesmas, cara. E a gente vai agora explicitar e tentar esmiuçar um pouquinho o motivo pelos quais essas especialidades são mais processadas, né? Mas assim, a top 3, né? O primeiro, segundo, terceiro lugar, a medalha de ouro, prata e bronze, elas são sempre a mesma. Mas as 2 seguintes variam, dependendo se você está vendo lá o STJ ou se você está vendo lá o CFM, né? Mas, cara, o 5º lugar existe uma disputa, dependendo de onde você busque ver, né? Algumas fontes dizem que o 5º lugar é a neurocirurgia, a especialidade mais processada, e dependendo da fonte, a 5º lugar seria a minha especialidade, a oftalmologia, né? Então, dependendo de onde você veja, de qual fonte você está buscando, você vai encontrar ou a neurocirurgia ou a oftalmologia como a 5ª especialidade médica mais processada. 4º lugar, aí existe concordância, não só o primeiro, segundo, terceiro, mas o 4º também seria a cirurgia geral, cara. A cirurgia geral é a 4ª especialidade médica mais processada. O terceiro seria a cirurgia plástica, e a gente já vai falar o motivo pelo qual a cirurgia plástica está aí, que é o mesmo motivo, a meu ver, e aí é uma opinião pessoal do primeiro lugar, mas a gente ainda tem antes o 2º lugar, que é a segunda especialidade médica mais processada, que é a ortopedia.
E a primeira aí, cara, disparado de todas, é a gineco-obstetrícia. Poxa, cara, mas GO, gineco-obstetrícia, é sim, cara, e a gente tem alguns motivos para poder chegar nessa lista, né? E obviamente, né, se você for ver, a exceção aí da neurocirurgia, essas especialidades são especialidades de alto fluxo, né? E esse é o principal e primeiro motivo pelo qual essas especialidades elas figuram aí nesse topo dessa lista, porque elas atendem muita gente, né? A neurocirurgia atende menos, mas a gente vai chegar no motivo pelo qual a neurocirurgia está aí nessa lista, né? Mas especialidades de alto fluxo são especialidades que naturalmente vão estar aí mais expostas a algumas áreas aí de alguns pontos nevrálgicos aí, algumas áreas de impacto, né? Então, se você atende 20 pacientes por dia, você tem mais probabilidade de se indispor com um paciente do que se você atende só 2 pacientes por dia. Então, essas especialidades, à exceção da neurocirurgia, são especialidades de alto fluxo. O segundo são algumas delas especialidades de emergências, urgências e que estão ali lidando com vida ou morte, né? Então, especialidades muito agudas é o caso da cirurgia geral e é o caso da neurocirurgia. Então, essas especialidades elas estão aí nessa lista porque, poxa, o cara chega na cirurgia geral às vezes com uma facada na barriga, às vezes o cara chega lá com uma neurocirurgia que o cara acabou de cair de moto ou que levou um tiro na cabeça, né? Então, essa medicina de guerra, nem sempre as coisas podem ser tão planejadas assim para você abordar. Então, você não trabalha na CNTP, aí você não trabalha como, por exemplo, na oftalmo, que você planeja direitinho, você não, quase que via de regra, você não tem cirurgias assim, sem estar com o paciente redondinho, sem estar no melhor momento, nem com tudo certinho para operar, né? Então, são especialidades de emergência, caso da cirurgia geral, caso da neurocirurgia, são especialidades que estão ali entre a vida e a morte, né? Um segundo motivo aí pelo qual algumas dessas especialidades figuram aí, e aí é o caso da oftalmologia e da ortopedia, são especialidades que estão lidando não diretamente com a vida. Você vai dizer, pô, mas é difícil alguém morrer de ortopedia. Obviamente tem um politraumatizado lá que chega, né? Mas ele vai ser avaliado antes pelo neurocirurgião ou pela cirurgia geral que já tomou o processo lá atrás, né? Mas assim, o ortopedista, assim como o oftalmologista, tem uma coisa muito peculiar pelo qual faz essas especialidades serem muito processadas. Elas estão lidando com órgão, função ou sentido. Então, o cara da ortopedia, se você tiver um paciente que tem a sua capacidade laborativa diminuída ali, porque ele não consegue mais mexer um braço, ou não consegue caminhar, ou ficou com uma restrição de mobilidade, existe uma chance muito grande que esse cara vá querer buscar uma compensação na justiça, assim como o cara da oftalmologia, que de repente tem uma perda visual que impede ele, não que ele fique cego, mas que impede ele de desempenhar suas atividades laborativas a contento, né? Então, de repente, você pensa aí no cara que é motorista de carreta, né? Que ele é carreteiro. Se ele perder a visão de um olho, ele não consegue mais se habilitar com categoria C, D ou E, né? Carreteiro seria categoria E. Então, qualquer especialidade que esteja lidando ali com órgão, função ou sentido, e aí é o caso da oftalmologia e da ortopedia, que além de ser especialidades de alto volume, né, de alto fluxo, também estão lidando com órgão, função ou sentido, então elas estão ali figurando nessa lista, né? E o próximo motivo vai englobar as duas que estão faltando, né? O terceiro lugar, que é a cirurgia plástica, e o primeiro lugar, que é a gineco-obstetrícia. E, cara, eu sempre quis dividir esse pensamento, que não é só meu, na verdade, é de um cara que deu plantão comigo. E esse cara falou essa frase, isso, nossa, já vai quase 10 anos atrás, e eu nunca esqueci disso. Ele disse, cara, olha, a cirurgia plástica e gineco-obstetrícia, elas têm uma coisa em comum que faz elas receberem muitos processos. E eu perguntava, pô, Flavião, qual que é, né? Esse cara é o que eu já falei sobre ele, que ele é o plantonista, o cara que nasceu para dar plantão. São raros esses caras, né? Porque é um cara que depois de 15 anos continua nessa pilha e gosta de fazer acesso central, né? E numa das madrugadas que a gente tava lá de plantão, né? Eu não nasci para nesse mundo, mas ele tava ali no habitat natural dele e a gente tava lá papeando, né? E ele falou, cara, são as duas únicas circunstâncias onde o paciente se interna no hospital, se interna para fazer uma cirurgia em clima de festa. Eu disse, cara, como assim em clima de festa? Ele se interna em ritmo de festa, porque os pacientes eles não estão doentes, eles não se veem doentes. Às vezes você vai fazer uma cirurgia plástica e a cirurgia plástica foi um presente dos filhos para a mãe. Às vezes é um presente do marido para a mãe. Então, ele não se vê doente. Então, não se admite dar alguma coisa errada ali. Assim como no caso da obstetrícia, que aí ele também, isso é uma frase dele, né? Ele diz,
ali a mulher está se internando, a família está se internando junto para receber um presente que é o bebê, né? Então, as pessoas não estão habituadas, não estão esperando ter uma coisa ruim, né? E aí eu evoco outra memória minha agora de um professor de otorrino, na época da faculdade, infelizmente já é falecido esse professor da gente, né? E cara, nosso tempo passa, né? Meus professores de faculdade, alguns já se foram, né? Mas ele dizia o seguinte, cara, olha, na otorrino é uma especialidade que a gente vive com assim, no fio da navalha. E a gente pergunta, poxa, professor, mas por quê? Isso é uma especialidade ali que, tudo bem que está trabalhando com órgão, função, sentido, que é a audição, mas não é uma especialidade tão aguda, né? É uma especialidade que você trabalha bem com o paciente, conversa com ele ali antes de subir para a cirurgia. Ele disse, cara, se você for um neurocirurgião, o neurocirurgião, a família não está esperando muita coisa de um neurocirurgia. Ele era bem brincalhão, ele dizia assim. E aí o cara está esperando um milagre, né? Então a família fica ali na porta do bloco cirúrgico e aí o neurocirurgião sai assim e faz assim, ó. Se ele fizer assim, ele é um herói, pô, salvou o dia. Se ele fizer assim, morreu, cara. Pô, mas tava muito grave mesmo, era uma coisa muito séria. Aí ele dizia, quando eu saio do bloco cirúrgico e faço assim, o pessoal diz, pô, não fez mais do que a obrigação, pô, ele foi fazer uma cirurgia de ouvido, ou fez uma cirurgia de garganta, foi tirar uma amígdala só. Mas se eu sair do bloco e fizer assim, cara, eu tenho que sair correndo, porque o pessoal vai querer me matar. Então, nessas duas especialidades aí, na plástica e na obstetrícia, são duas especialidades onde o paciente ele não se vê doente. Então, por isso não se admite um resultado ruim. Não se espera não é nem que não se admite, né? Mas não tem uma expectativa negativa no procedimento. Na obstetrícia, aí ela tá no primeiro lugar, cara, ela ainda tem mais alguns poréns, né? Ainda tem mais os perrengues que o obstetra passa, né? Primeiro, a carga de trabalho dele é uma carga de trabalho absurda, né? Então, não é como o plástico que programa uma cirurgia plástica. Ele, às vezes, tá 3 da manhã, cansado, tá vindo de um plantão, já é um plantão extremamente desgastante. Na obstetrícia, você está lidando com duas vidas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, a conduta do obstetra, ela não é o melhor para a mãe, mas tem que ser feita naquele momento por conta da outra vida que está ali, que é o bebê. Então, você está lidando com duas vidas. Então, você multiplicar, não é nem vezes 2, é ao quadrado aí esse risco que você está correndo, né? Então, na obstetrícia, você está mais desgastado, você tem urgências, você tem emergências, você tem complicações sérias, como síndrome HELP, como as DEGs, como os sangramentos, né? São cirurgias não tão pequenas como cirurgias oculares e ainda tem todo esse arcabouço, todas essas outras coisas em volta que a gente conversou também. E por fim, turma, eu gostaria de falar sobre medicina defensiva. Não sei se você já ouviu falar nisso, né? Mas medicina defensiva é um termo que está ficando cada vez mais comum lá nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, quando eu estava organizando aqui para fazer o vídeo, né? Eu fui dar uma lida a respeito, né? Compilar algumas coisas que eu já queria conversar sobre esse assunto, lembrar algumas coisas que eu já tinha conversado nesses aí, uma década e meia de medicina com alguns colegas, ou coisa lá da faculdade, como eu citei agora há pouco, né? Mas eu fui dar uma lida em algumas coisas e aí me impressionou um dado. Lá nos Estados Unidos, mais de 50% dos médicos já sofreram pelo menos um processo médico. Cara, já pensou que número absurdo, né? Então, lá eles têm uma preocupação muito grande com a judicialização e essa é uma tendência aqui no Brasil, né? Cara, já pensa nisso. De cada 2 médicos, um já sofreu processo nos Estados Unidos, né? Então, obviamente, eles têm uma preocupação muito grande de se defender, né? E aí eu tenho 3 pontos para falar sobre medicina defensiva, né? O primeiro deles é que existe a medicina defensiva positiva e a medicina defensiva negativa. E não é positiva no sentido de ser bom e negativa no sentido de ser ruim, mas positiva no sentido de que, algumas vezes, para se defender, o médico toma algumas atitudes que ele não tomaria. Então, por exemplo, ele começa a pedir exames demais que, via de regra, não seriam necessários. Ele, às vezes, começa a fazer alguns procedimentos que, via de regra, ele não faria e ele deixa de fazer, e ele passa a fazer, na verdade, esses procedimentos ou pedir esses exames muito mais para se defender do que para a necessidade em si do procedimento, né? Então, eu quando precisei fazer algumas cirurgias, né? Teve 2 cirurgias, já operei o olho e quando eu fui operar o olho, cara, eu sou oftalmologista, mas eu nem sequer disse pro cara lá que eu era médico, muito menos que eu era oftalmologista, né? Porque, enfim, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre esmeraldite, mas eu tenho um certo medinho com isso. Eu disse, cara,
você escolhe o cirurgião, o cara já faz isso todo dia, cara, deixa o cara trabalhar em paz, né? Então, se ele souber que eu sou médico, oftalmologista, talvez ele vá tomar alguns cuidados cara, o cara já faz isso todo dia e dá certo, né? Então, é melhor não acrescentar nada de estresse lá, né? Então, esse seria a medicina defensiva positiva. Mas também você tem a medicina defensiva negativa. E o que seria negativa? Seria o cara deixar de pedir exame? Na verdade, ele deixar de fazer algumas coisas só para não se expor a risco, né? Sabe, alguns pacientes que você, cara, aquele paciente, aquele tipo de procedimento eu vou deixar de fazer porque é um procedimento de alto risco, né? Não é que seja um procedimento complexo, complicado, mas é um procedimento que alguns médicos deixam de fazer pelo risco judiciário, pelo risco de judicialização envolvido ali naquele risco, né? Então você tem a medicina defensiva positiva e você tem a medicina defensiva negativa. O segundo ponto aí sobre a medicina defensiva, eu vou citar uma colega de residência, né? Essa minha colega, ela tinha algumas experiências bem interessantes, né? Antes dela fazer oftalmo, ela fez outra residência, fez a clínica médica, depois foi fazer oncologia, e ela falava de algumas coisas da época que ela estava lá no INCA, né? E uma das coisas que ela me falou, e eu também nunca esqueci, né? Eu estava no R2, isso em 2014, né? Lá se vão aí quase 10 anos, né? E ela falou assim, tinha um colega lá no INCA que ele falava, olha, escrever é tão importante ou às vezes mais importante do que fazer, né? Então, o prontuário é o que defende ou o que acusa o médico, né? Então, anote, cara, tudo que você tem, principalmente se for um paciente que você sabe que é um caso ou um paciente que de repente um caso mais melindroso, né? Anota tudo, cara. Na maioria das vezes, quando você faz tudo do jeito que você, assim, mais lhe protegeria, em geral, é o melhor para o paciente também, né? Então, anota tudo. Prontuário é o que acusa ou que defende o médico e escrever é tão ou mais importante do que fazer em alguns casos, né? E por último, quanto é que é um seguro aí de responsabilidade do médico, né? Quanto é que vocês acham que é? E quanto que seria aí o valor, né? O valor que você receberia ou você receberia para poder repassar aí aos custos, né? Cara, vou te repassar o que eu recebi, né? Esse é o valor e o valor obviamente depende. Ele depende de qual profissional está envolvido, né? A mesma forma que o seguro de um Corolla não é o mesmo valor de uma Lamborghini, também não é o mesmo valor de de um Uno Mille, né? Então, o seguro profissional de saúde, o seguro médico, ele varia de acordo com a especialidade, porque, como a gente viu aí, tem especialidades que estão em maior risco, né? E duas especialidades que eu destacaria aí, a pediatria e a anestesiologia, que a gente não falou. Aí você vai dizer, poxa, mas por que então tem esses valores aí, elas estão aí nesses valores, né? Primeiro, pediatria, né? Pediatria, cara, entra naquela situação que a gente falou da otorrino. Criança não pode morrer, né? Ninguém espera, enfim, eu tenho 2 filhos, né? Geralmente o evento morte na medicina, ele é uma anomalia muito grave, né? Mas em algumas especialidades isso é inerente à especialidade. É o caso da oncologia, é o caso da neurocirurgia. Na pediatria, não, cara. Na pediatria é uma tragédia muito grande para uma família, para um profissional, para um hospital, quando existe algum óbito pediátrico, né? Então, por isso que ela também figura aí nas especialidades que se faz seguro médico, né? A segunda é a anestesiologia. Você vai dizer, pô, cara, mas no vídeo da anestesiologia eu vi você falando lá que, de certa forma, o anestesiologista está resguardado porque, em geral, ele não tem tanto contato com o paciente. Às vezes o paciente nem sabe quem é o anestesiologista dele. Então, por que o anestesiologista entraria aí e ainda com um preço, um custo maior para fazer um seguro profissional? Cara, eu falaria do anestesiologista que ele está com quase 100% de tempo de bola rolando. Como assim 100% de tempo de bola rolando? É diferente, por exemplo, do meu caso, que sou oftalmologista, que passo, em geral, um oftalmologista ele tem um turno de bloco cirúrgico no mês, na semana, aliás, às vezes menos, né? No meu caso, a cada 15 dias, né? Mas alguns têm mais, outros têm menos, mas a maior parte do tempo o cara está clinicando. Então, são coisas que não tem tanto risco inerente à atividade dele, diferente do anestesiologista que está 100% do tempo dele em procedimento, né? Então, o anestesiologista é o paciente, é um médico que é o intensivista de um paciente só por um curto intervalo de tempo, né? Então, ele está mais exposto a situações de risco durante mais tempo ali do desempenho profissional dele, né? Então, por isso que ele também figuraria aí, né? E se paga nesse seguro aí que eu te mostrei a cotação, R$100 mil. Cara, é muito pouco? Você está de fato seguro com esse valor? Olha, vou te dizer que eu já vi seguro processo que custou mais de R$1 milhão, né? E isso obviamente depende do entendimento de cada juiz. Tem até juiz que entende que se o seguro pagou, em tese o profissional não foi punido. E aí, além dessas custas,
ele dá o mesmo valor que ele daria 9 fora aí esses 100 mil reais que o seguro paga, né? Então, ajuda, é uma segurança, é uma camada de proteção a mais, sim, mas nem sempre cobre todas as custas, nem sempre vai cobrir, nem sempre vai te resguardar 100%. Só para você ter uma ideia, eu em um determinado período da minha vida eu cheguei a fazer algumas perícias médicas, né? E às vezes o custo da perícia e obviamente o custo do perito, quem paga é o lado perdedor, se for a empresa, ou se for o profissional, ou se for o paciente, ele que vai arcar com esse custo, né? Mas o custo da perícia às vezes chega a uma perícia a 1.000, a 5.000, a 10 mil reais, dependendo da equipe, dependendo do perito, né? Então, imagina, se você está de repente numa causa que só o perito lá recebeu 10 mil reais, quanto é que o juiz vai arbitrar aí para esse caso? Será que 100 mil reais vai ser suficiente, né? Mas deixa aí nos comentários, cara, dá aí sua opinião sobre esse assunto, diz aí se valeria a pena para você, se acha que vale a pena fazer seguro profissional, ou qual a sua opinião, e se ficou faltando alguma especialidade aí que também tem mais risco, tá? Então, a ideia era essa aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para as pessoas que estão na mesma fase que você, residência, faculdade, que provavelmente eles também vão gostar. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal.